A Bíblia fala que o Espírito Santo vai os guiar por toda a verdade. E você sabia que existe uma imitação do Espírito Santo nesta terra? Uma imitação do Espírito Santo por parte de Satanás, porque tudo que Jesus tem, Satanás tem inveja e quer ter. Você sabia que a tecnologia, as redes sociais, o algoritmo que conduz as redes sociais é uma ferramenta, é um pseudo Espírito Santo, Espírito das trevas, né? Espírito Santo de Satanás? Ele é, e eu lhe provo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Vou lhe mostrar o texto. Abra para mim em João, capítulo 16, e verso 13, que fala assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo vai lhe conduzindo pela verdade, conforme o capítulo 16 de João, no verso 13. Então, o Espírito Santo é como se fosse um algoritmo celestial. Quando mais você vai andando no correto, ele vai te apresentando sugestões corretas. As sugestões que eu falo aqui são sugestões assertivas. Não são sugestões que assim, isso pode ser bom para ele, isso pode... Isso não. Todas as sugestões do Espírito Santo são corretas. Porque quando eu falo que as sugestões do Espírito Santo são corretas, é porque a sua mente ela não para de pensar. O que eu faço? Eu faço isso agora, eu faço aquilo. Porque o mundo, você está num grande conflito, o mundo te confunde. Então, o que eu faço? Eu faço aquilo. Então, as sugestões a cada pensamento que você tem, pensamentos rápidos, que o Espírito Santo também pensa rápido, pensa da forma que é necessário e que a sua mente entende. Então, ele vai lhe dando o caminho correto a se seguir neste mundo. Ele é como se fosse um algoritmo celestial. Agora, o Espírito Santo de Satanás, que na verdade eu estou falando do Espírito Santo, entre aspas, mas não é, porque o Espírito Santo não é de Satanás, é um espírito das trevas, né? O espírito das trevas de Satanás, que tenta imitar o Espírito Santo, o algoritmo dele são as redes sociais, é o algoritmo digital. É a inteligência que o algoritmo tem para te oferecer. Aí você me pergunta, mas como? É só você fazer uma comparação com o Espírito Santo. O Espírito Santo te conduz à verdade. Ele vai lhe conduzindo à verdade. Quanto mais você vai andando pela verdade, mais os degraus celestiais você vai subindo. Então ele vai te dando mais alternativas celestiais. Alternativas boas. Agora, o algoritmo desta terra, se você está andando por um site, usando o seu celular e buscando algo ilícito, adultério, alguma coisa, ele mais vai alimentando o seu caminho no seu celular, no seu computador, aonde você estiver, na tecnologia que você estiver usando, para você se afundar cada vez mais naquilo que você está buscando. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo vai fazendo isso aqui, de sugestões celestiais
mediante as suas atitudes, porque ele quer a sua verdade, ele quer a verdade para você, o seu bem. O algoritmo satânico, o Espírito Santo satânico de Satanás vai fazendo isso aqui com você, ó. Vai, ó, te jogando pro fundo, porque ele vai te sugerindo as vontades que você tem no seu coração. Todos dois sugerem as vontades que você tem no seu coração. Só que quando você tem um coração obediente, que é por isso que as leis de Deus não foram abolidas, quando você tem um coração obediente e teme a Deus, o Espírito Santo vai lhe conduzindo à verdade. A sua vontade é a verdade, a lei e a justiça e intimidade com Jesus, ele vai lhe conduzindo a isso. Agora, se o seu coração tem vontades e desejos carnais, desejos contra os mandamentos, que é adultério, pornografia, roubar, ser o espertão, sair roubando dos outros, enganando os outros, esse algoritmo do que você está vendo no seu celular, no seu computador, ele vai te levando cada vez mais para o buraco. Então essa é a diferença do algoritmo celestial e do algoritmo da Terra, do algoritmo satânico, do algoritmo que ilude as nossas mentes, que está disponível nos nossos equipamentos eletrônicos, redes sociais, inteligência artificial. Ok? Não tenha medo. Continue junto com Jesus. E sempre escute a voz do Espírito Santo, porque ele é o algoritmo de Deus. Dizendo assim, de forma humana, para que nós possamos entender aqui, certo? Ele é o algoritmo que te conduz à verdade, como está escrito aqui em João. Então, seja conduzido pelo algoritmo da verdade e não conduzido pelo algoritmo que satisfaz as suas necessidades, os seus desejos carnais errados e vai te levando para o buraco. Amém? Um forte abraço. Fique na paz e até um próximo conteúdo.